Quando o milionário frio impõe a regra, nenhum poderia se apaixonar, a menina quebrará tudo. Carolina Silva, com apenas 26 anos, se viu de repente jogada em um mundo que antes parecia seguro, mas que agora era sombrio e aterrador. A morte de sua mãe a deixou não apenas devastada emocionalmente, mas também atolada em dívidas que não conseguia pagar. O peso da tristeza e da responsabilidade a consumia, fazendo seu coração apertar a cada pensamento. As contas se empilhavam e o telefone não parava de tocar. Cobradores rancorosos e insensíveis à sua dor. Ela sabia que precisava de uma solução rápida, mas o que estava por vir seria inimaginável. Em meio a essa tempestade, um envelope misterioso chegou. Dentro, um contrato inusitado. Casar-se temporariamente com Rafael Costa, um bilionário famoso por sua frieza quase sobrenatural. Ele era um homem de poucos sorrisos e muitas regras. Ao ler o documento, uma sensação de desespero a invadiu. O testamento do pai a forçava a entrar. O primeiro olhar entre eles era uma batalha silenciosa. Carolina sentia um nó na garganta. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. E assim, entre sorrisos encenados e conversas protocoladas, a fachada começou a rachar. Durante um evento, onde deveriam se apresentar como o casal perfeito, a verdade começou a emergir. Rafael, por trás de sua pose de dureza, escondia feridas profundas. Ele parecia lutar contra demônios internos. E, a cada sorriso forçado, Carolina via um vislumbre do homem por trás da máscara. E cada vez que o olhava, seu coração pulsava mais forte, misturando medo e desejo. Era loucura se sentir atraída por alguém tão distante. À medida que os encontros se tornavam mais frequentes, cada jantar revelava camadas de seus passados que desafiavam a lógica. Eles eram como estranhos que se conheciam há muito tempo, compartilhando segredos em olhares e silêncios. Em uma noite, enquanto a luz das velas dançava, Carolina decidiu que era Rou. No momento mais crucial, Rafael se fechou novamente. O que ele faria agora? O que isso significaria para eles? Mais do que um casamento forçado, o que realmente envolvia aqueles dois corações quebrados? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael se recuou, a tensão entre eles se espalhando como uma sombra ameaçadora. Carolina sentiu um nó na garganta, o coração pulsando pesado. Ela sabia que, com a respiração acelerada, ela tentou alcançá-lo, mas ele parecia cada vez mais distante. Rafael, espere! A voz dela saiu entrecortada. Ele parou, mas não virou a cabeça. O silêncio era ensurdecedor. Então, como se a atmosfera tivesse se rompido, um telefone tocou. O barulho cortou o ar e, de repente, o olhar de Rafael mudou. Ele puxou o celular do bolso e seu rosto ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Carolina sentiu uma onda de inquietação a invadir. O que poderia ser tão assustador? Ele atendeu, a voz tremendo. O que você quer dizer com isso? Não pode ser verdade! Carolina sentiu um frio na espinha. Aquela conversa não era normal. Rafael estava em pânico. E ela precisava saber o motivo. Rafael, quem é? Ela indagou, sua voz quase um sussurro, mas cheia de urgência.
Ele não respondeu, apenas se afastou, permitindo que a distância entre eles se tornasse agonizante. As palavras dele, agora uma série ininteligíveis, a preencheram de ansiedade. Finalmente, Rafael desligou e olhou para ela, os olhos cheios de um desespero profundo. O contrato, ele não era apenas sobre nós dois. Sua voz soou baixa, num tom que apunhalou Carolina como uma faca. Meu pai, ele tinha um segredo, e agora tudo está à beira de um colapso. Que segredo? O medo e a curiosidade se misturaram enquanto uma tempestade de emoções crescia dentro dela. Ele hesitou, olhando para o chão. Então, como se estivesse tomando fôlego, ele continuou. Eu sou o herdeiro de um império. Mas quando meu pai faleceu, descobrimos que ele fez algo inesperado. O contrato que você leu, ele não é só uma fachada. É um vínculo que liga nossas famílias de formas que não posso explicar agora. A confusão tomou conta de Carolina. O que você quer dizer com isso? O que nossas famílias têm em comum? O medo se transformou em pânico. Rafael olhou para ela, o olhar cheio de uma dor crua. Ele estava envolvido em atividades ilegais, e agora alguém está atrás de mim. Eles souberam do nosso casamento e querem algo mais do que apenas nosso amor. O coração de Carolina disparou. Não era apenas um casamento forçado, eram vidas em jogo. Ela sentiu a pressão subindo cada vez mais. Rafael, o que você está dizendo? Isso é loucura! E então, como um filme cortando para uma cena de terror, tudo se desfez. A porta do apartamento se abriu com um estrondo e uma figura familiar surgiu. Era alguém que Carolina reconheceria a qualquer lugar. A melhor amiga dela, Júlia, com os olhos arregalados e um olhar apavorado na direção de Rafael. Preciso falar com você, Rafael. É urgente. O ambiente parou. O que Júlia sabia que eles não sabiam? O que estava prestes a acontecer que poderia acabar com a fachada que eles já estavam tentando construir? A tensão crescia e Carolina sabia que nada seria como antes. Uma reviravolta inesperada se aproximava e suas vidas estavam prestes a mudar de forma irrevogável. Ela sentiu o mundo girar e, olhando para Rafael, se perguntou: as verdades que eles escondiam os uniriam ou os separariam para sempre? As palavras de Júlia pairavam no ar como um golpe devastador, ecoando a incerteza da situação. A tensão que antes já era palpável, agora parecia cortante. Carolina sentiu seu coração acelerar, enquanto Rafael a olhava, confuso e atordoado. As paredes do luxuoso apartamento pareciam se fechar ao redor deles, aprisionando cada um em seus medos. Júlia, o que você sabe? A voz de Carolina saiu entrecortada, quase um grito, mas repleta de desespero. A amiga tinha um olhar assustado, mas também determinado. Classe, ouça, é diferente do que você imagina. A voz de Júlia tremia enquanto o olhar de Rafael se estreitou. O que você está dizendo? Júlia respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto no desconhecido. Eu estou envolvida em uma investigação sobre os negócios da sua família e o que aconteceu com seu pai. Carolina observava, o coração se apertando, uma sensação de que tudo aquilo estava se desenrolando como um pesadelo. O que você descobriu, Júlia? Ela sentia a adrenalina percorrer suas veias enquanto tentava entender o que estava em jogo. Seu pai estava tendo uma relação secreta, Carolina. Não era apenas com uma mulher. Era com pessoas do submundo, do crime. E tem mais. Os olhos de Júlia se fixaram em Rafael. Ele deixou um testamento,
Mas não é só a herança. Ele incluiu uma maldição, uma cláusula que pode destruir tudo. E como você se envolveu com ele, agora você também está no meio disso. Um silêncio ensurdecedor ocupou o espaço. Carolina sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Uma cláusula? O que significa isso? Rafael, aparentemente atordoado, começava a entender a gravidade da situação. O que você quer dizer com maldição? Sua voz era uma mistura de incredulidade e raiva. A maldição é que todos que se casarem com Costa vão ser alvo de vinganças. Alguém quer eliminar qualquer descendente ou ligação que seu pai deixou. Temos que agir rápido, antes que seja tarde demais. Júlia disse, cobrindo o rosto com as mãos, claramente assustada com as consequências das palavras que acabara de proferir. A realidade despencou sobre eles. Carolina sentiu seu coração disparar. A respiração se tornou pesada. Não era só um casamento forçado. Era uma batalha contra forças que eles nem podiam compreender. Você está dizendo que estamos em perigo? Sim, e não temos muito tempo. Júlia olhou ao redor, como se esperasse algo a qualquer momento. Precisamos sair daqui. A tensão aumentava, e algo no olhar de Rafael a fez tremer. Carolina, eu não sabia. Eu só queria proteger você. Havia um desespero em sua voz, que misturava tristeza e raiva. Mas foi nesse momento que a porta se abriu novamente, e uma nova figura apareceu. Era um homem alto, com uma presença opressora e maligna. Ele não estava sozinho. Outros o seguiam, e o pavor se espalhou pelo ambiente. Parece que a festa começou sem mim, ele disse, um sorrisinho sarcástico no rosto. Carolina e Rafael olharam um para o outro, e no ímpeto do medo, a verdade de que estavam sendo observados era inegável. Quem é você? A pergunta saiu como um sussurro, mas a resposta não viria de um deles. Um amigo da família Costa. O homem respondeu, arrastando as palavras. Mas é hora de acabar com essa tolice. O que seu pai deixou precisa ser consertado. As palavras dele pareciam uma sentença, um prenúncio de algo terrível. O que isso significava para Carolina, para Rafael, para Júlia? Todos estavam a ponto de enfrentar não apenas um casamento forçado, mas uma luta pela própria sobrevivência. E enquanto o homem se aproximava, o silêncio pesado tornou-se ensurdecedor. O que viriam a descobrir poderia desmantelar tudo o que pensaram saber sobre suas vidas. A tensão crescia, e Carolina sabia que estavam apenas no começo de algo muito maior. E muito mais perigoso. A tensão no ambiente em si. A atmosfera era tão carregada que era possível ouvir o próprio coração de Carolina batendo descompassado. Você realmente acha que pode esconder o que seu pai fez? O homem sorriu, mas não havia calor em seu olhar. Você e sua namoradinha de classe média. Ele gesticulou para Carolina com desdém. Vocês não têm ideia do que realmente estão se metendo. Quem é você? Rafael tentou sonorizar a pergunta, mas sua voz saiu falha, quase uma súplica, subjugada pelo medo. Se você quer saber, sou um dos muitos que seu pai deixou para trás. Um amigo que não pretende deixar você escapar tão fácil. O homem respondeu, caminhando lentamente na direção de Rafael, um predador rodeando sua presa. Carolina sentiu um nó na garganta. O que mais eles não sabiam? Que segredos sombrios a cercavam, para além de um simples casamento forçado. Rafael, precisamos fugir, agora! Shhh! Gritou ela, mas sua voz soava pequena diante da tremenda ameaça. O que você quer? Rafael perguntou, sua voz se elevando, mas sem confiança.
Ele parecia estar lutando com o próprio desespero. Carolina viu suas mãos trêmulas. Logo a casa, com suas paredes espelhando o brilho da cidade, tornou-se um cenário de pesadelo. Esses contratos estão além de vocês. O que seu pai fez foi muito pior. O homem se inclinou, a expressão escurecendo. A maldição é só a ponta do iceberg. Ele fez negócios que envolviam coisas que nunca deveriam ter sido feitas. O queixo de Carolina afundou. Do que você está falando? Uma risada gelada escapou dele. Seu pai não apenas deixou uma herança, mas também um rastro de sangue. E agora, como novo casal de fachada, vocês vão se tornar alvos. Sabiam que esse casamento era garantido para atrair problemas? Só uma questão de tempo até que as máfias se manifestem. Nesse momento, Júlia, até então em silêncio, deu um passo à frente. Seu rosto pálido de terror. Espere! Você está dizendo que nosso casamento atrairá? O medo e a confusão eram claros na sua voz. Exatamente, disse o homem, finalmente parando em frente a eles, com um olhar que congelava a alma. E a única saída é cumprir o legado que seu pai deixou, para que suas vidas não se tornem um jogo de xadrez, onde vocês são apenas peças. Rafael deu um passo para trás, um movimento instintivo. Eu não vou me envolver em nada disso, ele gritou, a raiva começando a tomar conta dele. Mas o homem não perdeu a oportunidade. E você realmente acha que tem escolha? Dê uma olhada à sua volta, você está cercado! Ele gesticulou como se referisse a um exército invisível. Eles sabem onde você está. Carolina sentiu seu coração afundar. O pânico começou a dominar seus pensamentos. Era mentira. Tudo o que pensava entender. E se o pavor que o cercava estivesse além de suas imaginações? Antes que pudessem reagir, o homem se virou, sacando um celular da pochete. Ainda há tempo, mas não muito. Se não me seguirem, as consequências serão mortais. Ele lançou um olhar gélido para eles, como um aviso claro e definitivo. Os olhos de Rafael se arregalaram. Como você sabe disso? E antes que qualquer resposta pudesse emergir, um alvoroço no corredor roubou a cena. A porta se abriu com uma explosão, e figuras encapuzadas entraram, preenchendo o espaço como sombras vindas do fundo do abismo. Encontramos vocês! Uma voz forte ecoou, e o ambiente virou um caos. Carolina sentiu suas pernas falharem. Abaixo da superfície da realidade, todo o seu ser estava em choque. Os trechos da verdade se entrelaçavam em sua mente confusa. O que se desenrolava diante deles não era só uma questão de amor ou casamento. Era uma teia de segredos, enganos e escolhas fatais. Diante da tempestade se formando, ela olhou para Rafael, instintivamente buscando conforto. Mas como poderia confiar agora? Uma verdade amarga começou a florescer. Talvez a verdadeira traição não estivesse lá fora, mas bem diante deles, dentro das conexões familiares que os uniam. O que mais havia a descobrir, antes que as sombras os engolissem? A tensão no ambiente se intensificava, e a figura do homem que havia entrado parecia preencher o espaço com um ar opressor. O olhar de Carolina e Rafael se encontraram, uma mistura de confusão e medo. A atmosfera era tão carregada que era possível ouvir o próprio coração de Carolina batendo descompassado. Você realmente acha que pode esconder o que seu pai fez? O homem sorriu, mas não havia calor em seu olhar. Você e sua namoradinha de classe média. Ele gesticulou para Carolina com desdém. Vocês não têm ideia do que realmente estão se metendo. Quem é você? Rafael tentou sonorizar a pergunta, mas sua voz saiu falha, quase uma súplica, subjugada pelo medo. Se você quer saber, sou um dos muitos que seu pai deixou para trás.
Um amigo que não pretende deixar você escapar tão fácil, o homem respondeu, caminhando lentamente na direção de Rafael, um predador rodeando sua presa. Carolina sentiu um nó na garganta. O que mais eles não sabiam? Que segredos sombrios a cercavam para além de um simples casamento forçado. Rafael, precisamos fugir, agora! Gritou ela, mas sua voz soava pequena diante da tremenda ameaça. O que você quer? Rafael perguntou, sua voz se elevando, mas sem confiança. Ele parecia estar lutando com o próprio desespero. Carolina viu suas mãos trêmulas. Logo a casa, com suas paredes espelhando o brilho da cidade, tornou-se um cenário de pesadelo. Esses contratos estão além de vocês. O que seu pai fez foi muito pior. O homem se inclinou, a expressão escurecendo. A maldição é só a ponta do iceberg. Ele fez negócios que envolviam coisas que nunca deveriam ter sido feitas. O queixo de Carolina afundou. Do que você está falando? Uma risada gelada escapou dele. Seu pai não apenas deixou uma herança, mas também um rastro de sangue. E agora, como novo casal de fachada, vocês vão se tornar alvos. Sabiam que esse casamento era garantido para atrair problemas? Só uma questão de tempo até que as máfias se manifestem. Nesse momento, Júlia, até então em silêncio, deu um passo à frente, seu rosto pálido de terror. Espere! Você está dizendo que nosso casamento atrairá? O medo e a confusão eram claros na sua voz. Exatamente, disse o homem, finalmente parando em frente a eles, com um olhar que congelava a alma. E a única saída é cumprir o legado que seu pai deixou, para que suas vidas não se tornem um jogo de xadrez, onde vocês são apenas peças. Rafael deu um passo para trás, um movimento instintivo. Eu não vou me envolver em nada disso, ele gritou, a raiva começando a tomar conta dele. Mas o homem não perdeu a oportunidade. E você realmente acha que tem escolha? Dê uma olhada à sua volta. Você está cercado. Ele gesticulou como se referisse a um exército invisível. Eles sabem onde você está. Carolina sentiu seu coração afundar. O pânico começou a dominar seus pensamentos. Era mentira? Tudo o que pensavam entender? E se o pavor que o cercava estivesse além de suas imaginações? Antes que pudessem reagir, o homem se virou sacando um celular da pochete. Ainda há tempo, mas não muito. Se não me seguirem, as consequências serão mortais. Ele lançou um olhar gélido para eles, como um aviso claro e definitivo. Os olhos de Rafael se arregalaram. Como você sabe disso? E antes que qualquer resposta pudesse emergir, um alvoroço no corredor roubou a cena. A porta se abriu com uma explosão e figuras encapuzadas entraram, preenchendo o espaço como sombras vindas do fundo do abismo. Encontramos vocês! E o ambiente virou um caos. Carolina sentiu suas pernas falharem. Abaixo da superfície da realidade, todo o seu ser estava em choque. Os trechos da verdade se entrelaçavam em sua mente confusa. O que se desenrolava diante deles não era só uma questão de amor ou casamento. Era uma teia de segredos, enganos e escolhas fatais. Diante da tempestade se formando, ela olhou para Rafael, instintivamente buscando conforto. Mas, como poderia confiar agora? Uma verdade amarga começou a florescer. Talvez a verdadeira traição não estivesse lá fora, mas bem diante deles, dentro das conexões familiares que os uniam. E foi nesse momento que uma das figuras encapuzadas avançou. Com um movimento rápido, puxou o capuz e revelou um rosto que fez o coração de Carolina parar. Era alguém que ela conhecia bem. Alguém que havia jurado proteger sua vida e que, nos últimos dias,
sempre esteve mais perto do que imaginava. Pedro? Sua voz saiu como um eco triste. Havia um misto de incredulidade e desespero em seu olhar. Ele era o último que esperava ali, e sua presença mudava tudo. Carolina, a gente precisa conversar, ele disse, a voz carregada de urgência. Eu tenho algo que você precisa saber, algo que vai mudar tudo. Rafael estava em choque. O que você está fazendo aqui? O que sabe sobre isso? Os negócios da sua família não são o que parecem. Tem coisas que você ignora, Rafael. Coisas que podem destruir todos nós. Pedro respondeu, sem desviar o olhar de Carolina. Antes que os dois pudessem falar mais, a figura do homem que havia introduzido o caos se aproximou, sussurrando ameaças, enquanto se preparava para agir. Carolina sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que está acontecendo? O que mais não sabemos? Era mais do que seu coração podia suportar. E quando a situação parecia ter atingido seu clímax, algo surpreendente aconteceu. O homem cruzou os braços e revelou um colar que estava escondido sob a roupa. Um símbolo que Carolina reconheceu imediatamente. Era a mesma marca que ela viu no corpo de sua mãe, na noite fatídica em que tudo desmoronou. Você não pode saber disso, Carolina murmurou, o choque atravessando seu ser. O que isso significava? O que mais suas vidas estariam escondendo? A tela do celular do homem brilhava. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. O jogo acabou de começar, e vocês são as peças. Agora é hora de decidir. Continuar ou fugir para sempre? A tensão no ambiente se intensificava, e a figura do homem, que havia introduzido o caos, parecia preencher o espaço com um ar opressor. O olhar de Carolina e Rafael se encontraram, uma mistura de confusão e medo. A atmosfera estava tão carregada que era possível ouvir o próprio coração de Carolina batendo descompassado, como se estivesse anunciando uma catástrofe iminente. Você realmente acha que pode esconder o que seu pai fez? O homem sorriu, mas não havia calor em seu olhar. Você e sua namoradinha de classe média? Ele gesticulou para Carolina com desdém. Vocês não têm ideia do que realmente estão se metendo. Tch. Quem é você? Rafael tentava dar voz à pergunta, mas sua voz soava falha, quase uma súplica, subjugada pelo medo. Se você quer saber, sou um dos muitos que seu pai deixou para trás. Um amigo que não pretende deixar vocês escaparem tão fácil, o homem respondeu, caminhando lentamente na direção de Rafael, um predador rodeando sua presa. Carolina sentiu um nó na garganta. O que mais eles não sabiam? Que segredos sombrios o cercavam, para além de um simples casamento forçado. Rafael, precisamos fugir. Agora! Gritou ela, mas sua voz soava pequena diante da tremenda ameaça. O que você quer? Rafael perguntou, sua voz se elevando, mas sem confiança. Ele lutava contra o próprio desespero. Carolina viu suas mãos trêmulas. Logo aquela casa, com suas paredes espelhando o brilho da cidade, tornava-se um cenário de pesadelo. Esses contratos estão além de vocês. O que seu pai fez foi muito pior. O homem se inclinou, a expressão escurecendo. A maldição é só a ponta do iceberg. Ele fez negócios que envolviam coisas que nunca deveriam ter sido feitas. O queixo de Carolina afundou. Do que você está falando? Uma risada gelada escapou dele. Seu pai não apenas deixou uma herança, mas também um rastro de sangue. E agora, como um novo casal de fachada, vocês vão se tornar alvos. Sabiam que esse casamento era garantido para atrair problemas? Só questão de tempo até que as máfias se manifestem. Nesse momento, Júlia, até então um silêncio, deu um passo à frente, seu rosto pálido de terror. Espere, você está dizendo que nosso casamento ataia?
O medo e a confusão eram claros na sua voz. Exatamente, disse o homem, finalmente parando em frente a eles com um olhar que congelava a alma. E a única saída é cumprir o legado que seu pai deixou, para que suas vidas não se tornem um jogo de xadrez, onde vocês são apenas peças. Rafael deu um passo para trás, um movimento instintivo. Eu não vou me envolver em nada disso! Ele gritou, a raiva começando a tomar conta dele. Mas o homem não perdeu a oportunidade. E você realmente acha que tem escolha? Dê uma olhada à sua volta. Você está cercado. Ele gesticulou como se referisse a um exército invisível. Eles sabem onde você está. Carolina sentiu seu coração afundar. O pânico começou a dominar seus pensamentos. Era mentira? Tudo o que pensavam empreender? E se o pavor que o cercava estivesse além de suas imaginações? Antes que pudessem reagir, o homem se virou, sacando um celular da pochete. Ainda há tempo, mas não muito. Se não me seguirem, as consequências serão mortais. Ele lançou um olhar gélido para eles, como um aviso claro e definitivo. Os olhos de Rafael se arregalaram. Como você sabe disso? E antes que qualquer resposta pudesse emergir, um alvoroço do corredor roubou a cena. A porta se abriu com uma explosão e figuras encapuzadas entraram, preenchendo o espaço como sombras do fundo do abismo. Encontramos vocês. Uma voz forte ecoou e o ambiente virou um caos. Carolina sentiu suas pernas falharem. Abaixo da superfície da realidade, todo o seu ser estava em choque. O que se desenrolava diante deles não era só uma questão de amor ou casamento. Era uma teia de segredos, enganos e escolhas fatais. Diante da tempestade se formando, ela olhou para Rafael, instintivamente buscando conforto. Mas como poderia confiar agora? Uma verdade amarga começou a florescer. Talvez a verdadeira traição não estivesse lá fora, mas bem diante deles, dentro das conexões familiares que os uniam. E foi nesse momento que uma das figuras encapuzadas avançou. Com um movimento rápido, puxou o capuz e revelou um rosto que fez o coração de Carolina parar. Era alguém que ela conhecia bem. Alguém que havia jurado proteger sua vida e que nos últimos dias sempre esteve mais perto do que imaginava. Pedro? Sua voz saiu como um eco triste. Havia um misto de incredulidade e desespero em seu olhar. Ele era o último que esperava ali. Sua presença mudava tudo. Carolina, a gente precisa conversar, ele disse, a voz carregada de urgência. Eu tenho algo que você precisa saber. Algo que vai mudar tudo. Rafael estava em choque. O que você está fazendo aqui? O que sabe sobre isso? Os negócios da sua família não são o que parecem. Tem coisas que você ignora, Rafael. Coisas que podem destruir todos nós. Pedro respondeu sem desviar o olhar de Carolina. Antes que os dois pudessem falar mais, a figura do homem que havia introduzido o caos se aproximou, sussurrando ameaças, enquanto se preparava para agir. Carolina sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que está acontecendo? O que mais não sabemos? Era mais do que seu coração podia suportar. E quando a situação parecia ter atingido seu clímax, algo surpreendente aconteceu. A figura do homem cruzou os braços e revelou um colar que estava escondido sob a roupa. Um símbolo que Carolina reconheceu imediatamente. Era a mesma marca que ela viu no corpo de sua mãe, na noite fatídica em que tudo desmoronou. Você não pode saber disso, Carolina murmurou, o choque atravessando seu ser. O que isso significava? O que mais suas vidas estariam escondendo? Naquela fração de segundo, o homem sorriu de forma
enigmática. Você realmente não sabia? A verdade é que sua mãe estava profundamente envolvida. O que minha família fez foi para protegê-la. E agora, o legado que você carrega pode ser a chave para a liberdade de todos nós. A sala parou. Carolina ficou paralisada, a mente rodando. O que ele queria dizer? Qual o legado? Qual era o preço da verdade? Agora é a hora de decidir: continuar ou fugir para sempre? O homem perguntou, e no seu olhar, Carolina viu um jogo muito maior sendo jogado. E enquanto cada um processava a revelação, a realidade sobre quem eram realmente parecia prestes a desmoronar. Um misto de esperança e desespero surgiu dentro dela, alterando o que sabia. O que mais viria à tona? A sala estava em silêncio, o tipo de silêncio carregado de tensão. Como se o ar estivesse prestes a se romper. Carolina olhou fixamente para o homem, o coração disparando ao ouvir suas palavras sobre o legado de sua mãe. A verdade parecia escorregar como areia entre os dedos. Ela tinha que entender, precisava saber. O que você quer dizer com a verdade? Carolina perguntou, a voz tremendo. A preocupação se misturava ao medo e à confusão. Você não faz ideia, faz? O homem riu, uma risada sombria. A maldição é real, Carolina. E seu pai, ele não era apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que pode fazer nosso mundo desabar se não agirmos. Rafael, inquieto, olhou para Carolina. O que mais essa história inclui? O que você escondeu de mim, Carolina? Sua voz estava elevada, uma mistura de indignação e desespero. Mas antes que ela pudesse responder, a figura encapuzada, que Carolina já reconhecia como Pedro, avançou. Parada, isso não é só um jogo. Vocês têm que entender o que está em jogo. Eu sei mais do que deixei claro. E é por isso que estou aqui. A ansiedade no corpo de Carolina crescia. O que você sabe, Pedro? Neste momento, o homem que havia invadido o apartamento se movia mais perto. Um sorriso arrogante iluminando seu rosto. Você precisa entender. O que sua mãe deixou não é só uma herança. É uma bomba relógio. E a única maneira de desativá-la é se unirem, em todos os sentidos. Estamos prestes a nos casar. O que mais você quer? Rafael bradou, irritado. O homem gesticulou com desdém. Eu me refiro a um vínculo maior. Swift, obrigatório e inextinguível. Um casamento real. Sua mãe estava certa, mas não era apenas um acordo. Havia um propósito, uma visão. Carolina trocou um olhar de medo com Rafael. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse investigar mais, outra figura apareceu. Uma mulher que fez o coração dela disparar. Era a mãe de Rafael, com um olhar determinado e uma confiança cativante. Mãe! Rafael exclamou, surpreso. Você não deveria estar aqui. Eu vim porque sou a única que pode explicar tudo isso. Ela declarou, a voz firme. A verdade é muito mais profunda do que pensaram. Carolina, você precisa ouvir. Carolina deu um passo em direção a ela. O que aquela mulher tinha a dizer poderia ser a chave. Com um gesto, a mãe de Rafael indicou para todos se sentarem. E enquanto eles se acomodavam, a tensão só aumentou. Quando seu pai faleceu, havia muitos segredos. E não só os que envolviam o seu passado. Havia algo entre nossas famílias, algo que os unia ainda mais do que pensavam. Mas agora, a situação se agravou. Precisamos agir rápido. A urgência na voz dela enviou um arrepio pela espinha de Carolina. No entanto, quando tudo parecia que começaria a fazer sentido, a mulher de repente teve uma convulsão. Caiu no chão, enquanto todos corriam para ajudar.
Carolina ficou paralisada, o rosto da mulher distorcido em dor. Não! Mãe, o que está acontecendo? Rafael gritou desolado. A mulher conseguiu murmurar quase sem fôlego. Eles sabem onde estamos. Precisam correr! E com isso, fechou os olhos. O silêncio tomou conta da sala novamente. Mas não era mais um silêncio palpável. Era um silêncio estrondoso, cheio de desespero. Carolina olhou para Rafael, e então seu olhar se transferiu para o homem que inicialmente desencadeou toda essa confusão. O que ele sabia? A verdade estava escondida atrás de camadas de mentiras. E naquele exato momento, o telefone de Rafael tocou, quebrando a apatia. Ele pegou o celular e atendeu automaticamente. Sim! O rosto dele se contorceu de pânico segundos depois. O que você quer dizer com isso? Não pode ser! Ele desligou e olhou ao redor, os olhos arregalados. Precisamos ir agora! Eles estão vindo! A sala ficou em movimento e Carolina sentiu uma mistura de medo e resolução. À medida que todos corriam, uma inquietação crescia dentro dela. O que mais eles não sabiam? O que a verdade realmente escondia? Enquanto se dirigiam para a porta, Carolina percebeu que muito mais do que um simples casamento, estavam prestes a se aprofundar em um abismo de segredos que poderia devorar suas vidas. A sala estava em silêncio. O tipo de silêncio carregado de tensão, como se o ar estivesse prestes a se romper. Carolina olhou fixamente para o homem, o coração disparando ao ouvir suas palavras sobre o legado de sua mãe. A verdade parecia escorregar como areia entre os dedos. Ela tinha que entender, precisava saber. O que você quer dizer com a verdade? Carolina perguntou, a voz tremendo. A preocupação se misturava ao medo e à confusão. Você não faz ideia, faz? O homem riu, uma risada sombria. A maldição é real, Carolina. E seu pai, ele não era apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que pode fazer nosso mundo desabar se não agirmos. Rafael, inquieto, olhou para Carolina. O que mais essa história inclui? O que você escondeu de mim, Carolina? Sua voz estava elevada, uma mistura de indignação e desespero. Mas antes que ela pudesse responder, a figura encapuzada, que Carolina já reconhecia como Pedro, avançou. Parada! Isso não é só um jogo. Vocês têm que entender o que está em jogo. Eu sei mais do que deixei claro. E é por isso que estou aqui. A ansiedade no corpo de Carolina crescia. O que você sabe, Pedro? Neste momento, o homem que havia invadido o apartamento se movia mais perto, um sorriso arrogante iluminando seu rosto. Você precisa entender, o que sua mãe deixou não é só uma herança. É uma bomba relógio. E a única maneira de desativá-la é se unirem em todos os sentidos. Estamos prestes a nos casar. O que mais você quer? Rafael bradou, irritado. O homem gesticulou com desdém. Eu me refiro a um vínculo maior. Swift. Obrigatório e inextinguível. Um casamento real. Sua mãe estava certa, mas não era apenas o acordo. Havia um propósito. Uma visão. Carolina trocou um olhar de medo com Rafael. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse investigar mais, outra figura apareceu. Uma mulher que fez o coração dela disparar. Era a mãe de Rafael, com o olhar determinado e uma confiança cativante. Mãe, exclamou, surpreso, você não deveria estar aqui. Eu vim porque sou a única que pode explicar tudo isso. Ela declarou, a voz firme. A verdade é muito mais profunda do que pensaram. Carolina, você precisa ouvir. Carolina deu um passo em direção a ela. O que aquela mulher tinha a dizer poderia ser a chave. Com um gesto, a mãe de Rafael indicou para todos se sentarem. E enquanto eles se acomodavam,
a tensão só aumentava. Quando seu pai faleceu, havia muitos segredos, e não só os que envolviam o seu passado. Havia algo entre nossas famílias, algo que os unia ainda mais do que pensavam. Mas agora, a situação se agravou. Precisamos agir rápido. A urgência na voz dela enviou um arrepio pela espinha de Carolina. No entanto, quando tudo parecia que começaria a fazer sentido, a mulher de repente teve uma convulsão. Caiu no chão, enquanto todos corriam para ajudar. Carolina ficou paralisada, o rosto da mulher distorcido em dor. "Não, mãe, o que está acontecendo?" Rafael gritou desolado. A mulher conseguiu murmurar, quase sem fôlego. Eles sabem onde estamos. Precisam correr." E com isso, fechou os olhos. O silêncio tomou conta da sala novamente, mas não era mais um silêncio palpável. Era um silêncio estrondoso, cheio de desespero. Carolina olhou para Rafael, e então seu olhar se transferiu para o homem que inicialmente desencadeou toda essa confusão. O que ele sabia? A verdade estava escondida atrás de camadas de mentiras. E naquele exato momento, o telefone de Rafael tocou, quebrando a apatia. Ele pegou o celular e atendeu automaticamente. Sim, o rosto dele se contorceu de pânico segundos depois. "O que você quer dizer com isso? Não pode ser!" Ele desligou e olhou ao redor, os olhos arregalados. "Precisamos ir agora! Eles estão vindo!" A sala ficou em movimento e Carolina sentiu uma mistura de medo e resolução. À medida que todos corriam, uma inquietação crescia dentro dela. O que mais eles não sabiam? O que a verdade realmente escondia? Enquanto se dirigiam para a porta, Carolina percebeu algo no chão. Uma foto familiar que passou despercebida. Ela se agachou e pegou, o coração afundando. A imagem mostrava as famílias juntas, mas havia uma sombra de um homem desconhecido ao fundo. Ele parecia familiar, mas ela não conseguia lembrar de onde. "Quem é esse?" Carolina murmurou, mostrando a foto a Rafael e aos outros. E antes que alguém pudesse responder, o homem que havia entrado grudou os olhos na foto, e a expressão dele mudou. "Não! Isso não pode estar aqui!" A tensão explodiu. Carolina sentiu um aperto no peito, uma sensação de que todas as respostas estavam prestes a emergir. Mas o que estaria atrás daquela sombra? O que mais estava escondido? E enquanto tentavam escapar, o telefone de Rafael tocou novamente e uma voz familiar ecoou do outro lado. "Rafael, é hora de saber a verdade!" O eco da voz pairava no ar como um prenúncio do que estava por vir. E no meio da correria e do caos, o último pensamento de Carolina era um frio medo que se enraizava. Será que eles estavam todos prestes a perder mais do que já haviam perdido? A sala estava em silêncio, o tipo de silêncio carregado de tensão, como se o ar estivesse prestes a se romper. Carolina olhou fixamente para o homem, o coração disparando ao ouvir suas palavras sobre o legado de sua mãe. A verdade parecia escorregar como areia entre os dedos. Ela tinha que entender, precisava saber. "O que você quer dizer com a verdade?" Carolina perguntou. A preocupação se misturava ao medo e à confusão. "Você não faz ideia, faz?" O homem riu, uma risada sombria. "A maldição é real, Carolina. E seu pai, ele não era apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que pode fazer nosso mundo desabar se não agirmos." Rafael, inquieto, olhou para Carolina. "O que mais essa história inclui? O que você escondeu de mim, Carolina?" Sua voz estava elevada,
uma mistura de indignação e desespero. Mas antes que ela pudesse responder, a figura encapuzada que Carolina já reconhecia como Pedro avançou. Parada! Isso não é só um jogo. Vocês têm que entender o que está em jogo. Eu sei mais do que deixei claro. E é por isso que estou aqui. A ansiedade no corpo de Carolina crescia. O que você sabe, Pedro? Neste momento, o homem que havia invadido o apartamento se movia mais perto. Um sorriso arrogante iluminando seu rosto. Você precisa entender. O que sua mãe deixou não é só uma herança. É uma bomba relógio. E a única maneira de desativá-la é se unirem, em todos os sentidos. Estamos prestes a nos casar. O que mais você quer? Rafael bradou irritado. O homem gesticulou com desdém. Eu me refiro a um vínculo maior. Swift, obrigatório e inextinguível. Um casamento real. Sua mãe estava certa, mas não era apenas um acordo. Havia um propósito, uma visão. Carolina trocou um olhar de medo com Rafael. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse investigar mais, outra figura apareceu. Uma mulher que fez o coração dela disparar. Era a mãe de Rafael, com um olhar determinado e uma confiança cativante. Mãe, Rafael exclamou, surpreso. Você não deveria estar aqui. Eu vim porque sou a única que pode explicar tudo isso, ela declarou, a voz firme. A verdade é muito mais profunda do que pensaram, Carolina. Você precisa ouvir. Carolina deu um passo em direção a ela. O que aquela mulher tinha a dizer poderia ser a chave. Com um gesto, a mãe de Rafael indicou para todos se sentarem, e enquanto eles se acomodavam, a tensão só aumentava. Quando seu pai faleceu, havia muitos segredos, e não só os que envolviam o seu passado. Havia algo entre nossas famílias, algo que os unia ainda mais do que pensavam. Mas agora, a situação se agravou. Precisamos agir rápido. A urgência na voz dela enviou um arrepio pela espinha de Carolina. No entanto, quando tudo parecia que começaria a fazer sentido, a mulher de repente teve uma convulsão. Caiu no chão enquanto todos corriam para ajudar. Carolina ficou paralisada, o rosto da mulher distorcido em dor. Não! Mãe, o que está acontecendo? Rafael gritou desolado. A mulher conseguiu murmurar quase sem fôlego. Eles sabem onde estamos. Precisam correr. E com isso fechou os olhos. O silêncio tomou conta da sala novamente. Mas não era mais um silêncio palpável. Era um silêncio estrondoso, cheio de desespero. Carolina olhou para Rafael. E então seu olhar se transferiu para o homem que inicialmente desencadeou toda essa confusão. O que ele sabia? A verdade estava escondida atrás de camadas de mentiras. E naquele exato momento, o telefone de Rafael tocou, quebrando a apatia. Ele pegou o celular e atendeu automaticamente. Sim! O rosto dele se contorceu de pânico segundos depois. O que você quer dizer com isso? Não pode ser! Ele desligou e olhou ao redor, os olhos arregalados. Precisamos ir agora! Eles estão vindo! A sala ficou em movimento e Carolina sentiu uma mistura de medo e resolução. À medida que todos corriam, uma inquietação crescia dentro dela. O que mais eles não sabiam? O que a verdade realmente escondia? Enquanto se dirigiam para a porta, Carolina percebeu algo no chão. Uma foto familiar que passou despercebida. Ela se agachou e pegou, o coração afundando. A imagem mostrava as famílias juntas, mas havia uma sombra de um homem desconhecido ao fundo. Ele parecia familiar, mas ela não conseguia lembrar de onde. Quem é esse? Carolina murmurou, mostrando a foto a Rafael e aos outros. E antes que alguém pudesse responder, o homem que havia entrado grudou os olhos na foto e a expressão dele mudou. Não, isso não pode estar aqui. Nesse instante a porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados entrou interrompendo tudo.
Os rostos eram conhecidos. Eram os irmãos de Carolina. As memórias de infância vieram à tona, mas só por um instante. Eles tinham rostos de aço, e Carolina ficou sem palavras. "Precisamos levar você embora, Carolina!" gritou o irmão mais velho, com uma expressão séria. "Do que você está falando?" Carolina não entendia, o pânico crescendo. "O que está acontecendo?" "Eles estão atrás de você. Não podemos explicar agora", disse o irmão, enquanto os homens armados cercavam o espaço, prontos para atacar. "A verdade está aqui." O homem que havia começado tudo apontou para Carolina. "Sua mãe, ela fez um pacto e você agora é parte disso." Um dos irmãos se virou, a raiva se transformando em desespero. "Ela nunca deveria ter envolvido você, Carolina. Agora eles vão achar que você está envolvida." E em um movimento brusco, os homens armados avançaram em direção à mãe de Rafael, que ainda estava no chão. "Não!" Rafael gritou, mas já era tarde demais. O som de um disparo ecoou pela sala e Carolina sentiu o mundo desabar ao seu redor. O que estava acontecendo? As balas não eram o pior. Era a revelação de que toda a sua vida estava girando em torno de um segredo devastador. A última coisa que Carolina viu antes de desmaiar foi o olhar de Pedro, um misto de dor e traição. A verdade nunca foi o que parecia. Enquanto a escuridão tomava conta dela, uma única pergunta ficou ressoando em sua mente. Quem realmente era sua família? E o que tudo isso significava para cada um deles? Carolina despertou entre gritos e confusão. O pesadelo ainda a envolvia. As imagens estavam turvas, mas uma coisa era clara. A verdade não era simples. Rafael e Pedro estavam ao seu lado, cada um com expressões de desespero. "Precisamos sair agora!" Rafael gritou, puxando-a com força. O som de passos rápidos se aproximava, e o terror cortava o ar. Carolina sentiu o aperto no peito aumentar. O que significava tudo isso? O que mais eles precisavam descobrir? Nesse instante, o homem que os ameaçou antes estava novamente à espreita, sua presença penetrante. "Vocês acham que podem escapar? A maldição já está lançada!" Carolina trocou um olhar aflito com Rafael. As palavras dele eram um eco angustiante. O passado deles estava se entrelaçando e a verdade ainda estava escondida nas sombras. Precisamos de mais tempo!" Carolina gritou, mas em seu interior a dúvida tomava conta. Havia algo mais profundo ali, algo que carregava a dor de anos. Pedro acelerou o passo, tomando a frente. "O legado da sua mãe, ele pode nos salvar, mas precisamos entender. Precisamos de uma carta ou um diário, algo que explique tudo." Mas a tensão era palpável e o tempo corria. Carolina se lembrou da foto que havia visto. O homem na sombra pôs a mão no bolso e segurou a imagem amassada, seu coração batendo forte. "O que você fez, mãe?" sussurrou. Rafael disse com a voz firme: "Não importa o que aconteceu. Temos que acreditar que podemos mudar isso." Então, apanhou a mão dela firmemente. Carolina sentiu uma centelha de esperança. O calor da conexão de ambos era quase palpável, trazendo forças inesperadas em meio ao caos. A sala começou a tremer e um estrondo fez todos se virarem. A porta foi arrombada e mais homens armados entraram, seus olhares frios e ameaçadores. O desespero estreitava e o tempo parecia parar. "Agora!" Pedro exclamou, puxando Carolina e Rafael. "Para a saída!" Eles correram, passando pela confusão que se espalhava ao redor. Carolina podia ouvir os gritos, ver os rostos de horror.
Tudo estava em desordem, mas algo estava mudando dentro dela. Ao chegarem ao corredor, Carolina parou por um instante. A foto! O homem! Ele pode ser a chave! Gritou segurando a imagem. Talvez ele saiba a verdade. Os outros se entreolharam. Rafael assentiu com determinação. Se conseguirmos encontrá-lo, podemos descobrir mais. Precisamos enfrentá-lo. Voltando-se, correndo em direção a uma saída, eles foram confrontados. O homem os aguardava, um sorriso maligno nos lábios. Bonito ver vocês, mas já é tarde demais. Mas quando ele se aproximou, a expressão de Carolina mudou. Sem medo. Você vai me contar a verdade sobre a minha mãe e o que ela fez? Eu posso enfrentar o que você me disser. O sorriso do homem desapareceu. Sua confiança vacilou. Ela sentiu que estava tendo uma epifania. O legado. Com um grito decidido, Carolina continuou. Você acha que pode nos controlar? Eu não sou apenas uma peça no seu jogo. A coragem dela fez o homem hesitar e, por um momento, a sala parecia pesar. A verdade estava aguardando para ser revelada, e a força da determinação de Carolina era como um farol. No calor do momento, o homem arqueou a sobrancelha. E se eu lhe dissesse que a verdade pode não ser o que você imagina? Então vamos descobrir de uma vez por todas. Rafael gritou, segurando a mão de Carolina. Com a bravura renovada, eles avançaram, prontos para enfrentar o desconhecido. A figura imponente se recuou e, antes que alguém pudesse reagir, o homem desapareceu nas sombras. O silêncio tomou conta, mas Carolina sabia que a luta não havia acabado. Ela tinha que enfrentar o que estava por vir, não apenas pelo legado de sua mãe, mas por ela mesma. Eu não vou deixar você ir embora dessa vez, disse ela, com a determinação nas mãos. Eles se entreolharam, e dentro de cada coração havia uma faísca de esperança. O futuro era incerto, mas juntos eles tinham uma chance. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E a parte mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere.